sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 19. Eu vou repetir. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 19. Nós estamos numa série de exposições cujo título é Como Viver em Tempos Difíceis. E essa é a quinta exposição na primeira epístola de Pedro. Diz a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgado na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos por essa semana. Durante 5 dias temos estado aqui ininterruptamente procurando estudar a Tua Palavra. Nós não somos merecedores do Evangelho. Reconhecemos nossos pecados, nossas fraquezas, reconhecemos que nossa natureza é má, mas também reconhecemos a sua graça e a sua misericórdia. Se não fosse pela sua bondade, se não fosse pelo teu cuidado, se o Senhor não perdoasse os nossos pecados, não tivesse tirado a venda dos nossos olhos, nós não teríamos entendido a beleza do Evangelho. Obrigado por essa carta maravilhosa, que
tem, às vezes, expressões difíceis de serem entendidas, mas que, mediante a ajuda do seu Espírito Santo, tem falado efetivamente aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e que o Senhor continue a falar conosco e que as verdades ouvidas possam ser aplicadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Querido irmão, o Novo Testamento deixa claro, e você sabe disso, que todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, tendo sido convertidos a Cristo, precisam viver como cristãos, expressando uma vida transformada. Na verdade, a palavra de Deus nos mostra que todos aqueles que foram salvos por Cristo, bem como unidos a Cristo naquilo que nós chamamos de união mística, abandonam o pecado, passando, portanto, a viver em novidade de vida. Quando Deus, por meio de Jesus, perdoou nossas transgressões, quando a justiça de Cristo foi creditada em nossa conta, e o Espírito de Deus passou a habitar em nossos corações, as coisas velhas passaram, e como diz Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, tudo se fez novo. O que coaduna com o que Pedro diz quando Cristo levou sobre si o pecado dos eleitos. Ele levou as nossas transgressões para a sepultura e encerrou efetivamente o assunto do pecado, ressuscitando vitorioso. Portanto, diz Pedro, assim vocês, que são seguidores de Cristo, também morreram para o pecado. Portanto, continua afirmando o apóstolo, no tempo de vida que vos resta. Deixe-me repetir essa expressão. No tempo de vida que vos resta. Vocês não devem viver mais de acordo com as paixões dos homens. Pedro fala isso especificamente no verso 2. Mas segundo a vontade de Deus, que segundo o entendimento e a interpretação da carta, é a vossa santificação. Pedro aqui usa uma expressão muito interessante e extremamente forte. Ele usa a palavra paixão. E essa expressão usada pelo apóstolo Pedro significa um desejo ardente, o que aponta ou que denota um desejo desesperado ou desenfreado pelo mal. O que o apóstolo Pedro está a dizer é de que os crentes, os eleitos, não devem viver mais de acordo com esse tipo de paixão, ou com esse tipo de desejo ardente pelo pecado, pelo fato de que o pecado não tem mais domínio sobre eles, visto que estes crentes foram regenerados por Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, convertidos a Cristo. Nessa perspectiva, Pedro está se dirigindo aos irmãos e afirmando que eles não deveriam mais andar como os gentios. É exatamente isso. Ele está dizendo, vocês não devem mais andar como os gentios. Vocês não devem ser mais apaixonados pelos pecados cometidos pelos gentios. Vocês não devem mais praticar, e ele traz uma lista, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebediches, e ele termina essa lista com uma expressão fortíssima, detestáveis idolatrias. Permita-me repetir,
Pedro está dizendo aos irmãos que eles não deveriam mais andar como os gentios, praticando dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. E na verdade o que a gente vê aqui é que Pedro está especificando 3 categorias comuns de pecado comuns aos pagãos. 3 tipos de pecado ou de prática comum aos ímpios, aos incrédulos. E a gente pode dividir esses 3 grupos de pecados em, primeiro, imoralidade, segundo, orgias e terceiro, idolatrias. Deixe-me repetir. Primeiro grupo, imoralidade. Segundo, orgias. E terceiro, idolatrias. Na verdade, cada 2 desses adjetivos ou dessas palavras usadas por Pedro aponta para um desses grupos de pecados. Por exemplo, Pedro fala que os pagãos estavam acostumados à imoralidade. E ele usa 2 expressões para tratar disso: dissoluções e concupiscências. A palavra dissoluções, no original, aponta para uma luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem. Outra tradução vai tratar de caráter ultrajante, impudência, desaforo e insolência. Então veja o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que Cristo morreu e ressuscitou. E assim nós também morremos e ressuscitamos. E como novas criaturas devemos andar em novidade de vida, não cometendo os pecados que cometíamos no passado, como por exemplo as dissoluções e como as concupiscências. Essa palavra no original aponta para desejo, para anelo, anseio, vontade de experimentar aquilo que é proibido e luxúria. Pedro está afirmando que essa primeira categoria de imoralidade era uma prática comum dos pagãos naquela época. E se a gente for olhar para os nossos dias, a gente vai perceber que as práticas são as mesmas. Nós vemos entre os incrédulos pessoas desejosas em viverem de forma desenfreada a sua luxúria, a lascívia, a libertinagem. Nunca nas últimas décadas tivemos uma geração tão libertina como a que a gente tem nos dias de hoje. Uma sociedade que anela e que deseja aquilo que é proibido. Essa é a primeira característica, ou o primeiro grupo dito por Pedro. Mas Pedro traz um segundo grupo, que é o grupo das orgias. E ele vai usar 2 expressões. A primeira delas é borracheiras. Essa expressão no original aponta para o ato de farrear. Naquele tempo, no tempo em que Pedro escreve essa carta para esses irmãos, os ímpios eles queriam farrear, assim como comumente a gente vai vendo ou vê nos nossos tempos. É como se os indivíduos desejassem viver na esbórnia, enchendo a cara, experimentando os prazeres do mundo. É como se hoje a gente pensasse naqueles que nas festas, nos bailes, nas micaretas, nos carnavais, querem desfrutar de todo aquilo que as obras, ou tudo aquilo que a carne efetivamente está a dizer. Pedro está dizendo para eles: vocês morreram, vocês ressuscitaram, isso tudo ficou para trás, vocês não vão viver e não devem viver mais de forma onde há dissoluções e concupiscências, não há possibilidade mais para imoralidade e promiscuidade sexual, mas também vocês não podem viver a vida mais como farristas, como pessoas que vivem na noite, de festa em festa, praticando orgia. Essa palavra no original é diferente talvez daquilo que você possa imaginar. A expressão orgia aponta para farra, para uma festa, para uma procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar desfilam pelas ruas com músicas em honra a Baco.
Olha o que Pedro está dizendo. Os ímpios, eles se comportam dessa forma, mas os eleitos não devem se comportar dessa maneira. O terceiro grupo usado, ou a terceira grupo de ações ou de atitudes usado por Pedro nessa exposição, ele trata ou ele denomina de idolatria. E aí ele vai colocar duas expressões, né, muito interessantes. A primeira delas é a bebedice, e a bebedice está apontando para a embriaguez. O que Pedro está dizendo é o seguinte: crentes nascidos de novo, regenerados antes da regeneração, eram escravos da bebida, hoje não são mais. E aí ele vai terminar essa lista com uma expressão fortíssima, que são detestáveis idolatrias, ou seja, a adoração aos falsos deuses. Os pecados dos homens do primeiro século são muito parecidos com os pecados do nosso tempo. Quando a gente olha para a prática de dissolução comum aos homens do primeiro século, a gente vê que não há muita diferença dos nossos dias. Os homens são concupiscentes, os homens desejam, principalmente em pleno século XXI, aquilo que é proibido. Aliás, você já se deu conta a quantidade de pessoas que querem quebrar o tabu, a quantidade de pessoas que querem quebrar conceitos, quebrar paradigmas, estabelecer novas ideias, estabelecer novas percepções. Um dos motes que tem sido defendidos por muito hoje em dia é a relação poliafetiva. Por que, dizem alguns, o casamento tem que ser monogâmico? Por que ele não pode ser poligâmico? Por que um homem não pode estar casado com 2 mulheres, ou uma mulher não pode estar casada com 3 homens? Quebrando tabus, fazendo aquilo que é proibido. Da mesma forma, você vai ver práticas de defesa em inúmeros lugares do mundo. Por que um adulto não pode casar com uma criança? Ou até mesmo por que um adulto não pode ter como membro da família o seu cachorro e tendo relações sexuais com o próprio animal? O que a gente percebe é que as práticas pagãs do primeiro século, que foram condenadas pelos crentes, que foram condenadas pelas Escrituras, são as mesmas práticas dos nossos dias e que precisam também ser condenadas. E o que o texto está nos mostrando é que, ao mencionar essa triste lista, Pedro está deixando claro, ou dizendo, que no passado eles poderiam ter até cometido esse tipo de pecado. Contudo, agora, unidos a Cristo, no tempo de vida que lhes restava, eles não deveriam praticar mais esse tipo de pecado. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: olha, antes vocês eram escravos, estavam mortos, mas Cristo os salvou, os libertou, os regenerou, e vocês estão unidos misticamente com Cristo, e nos poucos dias, meses ou quiçá anos que vocês têm, vocês não podem mais viver conforme vocês viviam no passado. Vocês não podem mais comportar-se ou praticar esses pecados, e não podem mais viver transgredindo a lei. Vocês não podem mais viver de tal forma com que os pecados do passado façam parte das suas vidas. E a partir do momento em que vocês comportarem-se como os santos, os pagãos vão estranhar o comportamento de vocês, passando assim a persegui-los, pelo fato de que eles se sentirão condenados. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: olha, se vocês não praticam mais, automaticamente vocês vão ser perseguidos pelos pagãos, por aqueles que praticam. Porque no fundo, quando nós não praticamos ou quando nós não pecamos, aqueles que outrora nos viam pecando se sentem incomodados pelo fato de que as nossas atitudes reprovam o pecado, a ação e a atitude daqueles que vivem em todo tipo de iniquidade. Agora, observe que Pedro, logo depois disso, afirma que os pagãos que vivem em concupiscências, porque é isso que o texto está dizendo, em borracheiras, em orgias, em bebedices e em detestáveis idolatrias, hão de prestar contas àquele que tem competência para julgar vivos e mortos. O que Pedro está querendo dizer, o que ele está, na verdade, afirmando, é uma contraposição. Ele está se contrapondo ao ensino de muitas pessoas que diziam que quando a pessoa morre,
tudo acaba. Você mesmo já deve ter ouvido essa expressão. Quantos de nós já não ouvimos os indivíduos dizendo o seguinte: não, viva a vida, experimente a vida, goze aquilo que a vida tem a dar, porque ela é curta e você precisa aproveitar o tempo, porque daqui a pouco a morte chegará. E o que estava acontecendo ali era exatamente isso. Os crentes tinham sido regenerados, eles abandonaram as concupiscências, eles abandonaram as orgias, eles abandonaram as bebedices, eles abandonaram as farras, e as pessoas diziam para eles o seguinte: para quê? Para que isso? Coma e beba e morra. A vida não tem sentido. Nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos oferece, porque daqui a pouco nós vamos morrer e tudo isso que nós poderíamos ter experimentado, nós não experimentaremos. Mas o que Pedro está dizendo para eles é exatamente o contrário. O que Pedro está dizendo é que eles podem viver, que os pagãos vão viver em concupiscências, em borracheiras, em orgias, em bebedices, em detestáveis idolatrias, em farras, em micaretas, em shows onde não convém. Contudo, esses hão de prestar contas aquele que tem competência para julgar. E aí ele está fazendo alusão a Cristo. O que Pedro está dizendo, de certa forma, é de que, ainda que a vida seja breve, porque você não vai ver Pedro questionando a brevidade da vida. Aliás, Jonathan Edwards costumava dizer que a vida é dura, curta e incerta. Nós estamos vivos hoje e amanhã não estaremos mais. Contudo, ainda que Pedro concorde com isso, ele deixa claro que após a morte, os homens prestarão contas a Deus. É isso que Pedro está dizendo. O que ele está falando é que os homens vão prestar contas a Deus. É que os homens darão contas dos seus comportamentos farristas. Darão conta de suas iniquidades, de suas transgressões, de seus pecados. Darão contas de suas incredulidades. E estarão naquele dia diante do grande trono daquele que tem competência para julgar, que é Cristo. Agora, meus irmãos, observe que a partir do verso 7, Pedro se dirige aos irmãos com uma expressão, usando uma expressão muito interessante. Ele fala: o fim está próximo. Eu vou repetir. A partir do verso 7, Pedro se dirige aos irmãos dizendo: o fim está próximo. E quando ele traz essa afirmação, no bojo, ele está trazendo também a reboque algumas orientações que precisavam ser observadas por aqueles crentes, por aqueles cristãos. A primeira orientação que Pedro diz é que eles deveriam ser criteriosos e sóbrios em oração. Essa é a primeira orientação de Pedro. Observe, ele fala da unidade mística do homem com Cristo, de que por causa de Cristo nós fomos libertos e por causa de Cristo nós não vivemos mais na prática do pecado, e que os homens olham para a gente e eles ficam incomodados porque nós não estamos mais na prática do pecado. Eu lembro que o pastor Cláudio se converteu primeiro do que eu. Nós jogávamos na praia de Caraí, tínhamos um time, e ele era o dono das camisas. As camisas era dele, né? E eu lembro... Oi? Não, ele jogava bem. Então, assim, eu lembro que um dia eu cheguei na praia, e aí eu vi o pessoal conversando, e aí alguém falou: rapaz, Borracha levou as camisas embora, que era o apelido dele, Borrachinha. Eu falei: como assim que ele levou as camisas embora? Virou crente, cara, virou a Bíblia, não levou embora. Eu falei: mas não é possível, cara, esse cara tem que virar a Bíblia agora. E a gente passou uma noite inteira falando mal do Borracha, que tinha virado Bíblia, né? E eu falei: eu cheguei e falei para Rato, um amigo, eu falei: Rato, precisa falar com ele, cara, precisa lá falar com ele para sair desse negócio. Aí Mutreta, que era o outro, falou o seguinte: mas como assim? Eu falei: não é possível, como é que a gente vai jogar? A gente não tem camisa. Passaram-se menos de um ano, quem estava convertido era eu, e os caras estavam falando a mesma coisa de mim. Na verdade, muitos não entendem. Muitos pensam que
A conversão a Cristo é enlouquecimento, mas não é. É o descobrimento de que antes estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Éramos escravos das nossas transgressões e das nossas iniquidades, mas Cristo nos libertou. E aí a gente já não tem mais prazer de viver na prática da concupiscência, ainda que às vezes lutemos contra ela. Não temos mais vontade de viver na prática de pecados, ainda que às vezes sejamos tentados pela nossa natureza ou mesmo pelo adversário das nossas almas. Mas o nosso prazer está em Cristo. Pedro se dirige para esses irmãos e está dizendo o seguinte: olha, o fim está próximo. E quando ele fala isso, ele não está querendo promover um hecatombe escatológico, porque o que acontece hoje em dia, quando você fala do fim está próximo, são as confabulações e conjecturações que as pessoas trazem sobre os últimos dias. É impressionante como é que as pessoas vão criando ideias, factoides, vão montando datas. Não, Jesus vai voltar no dia tal, no período tal, isso vai acontecer. Israel é o relógio de Deus, e a gente precisa olhar e entender, porque o que vai acontecer brevemente vai ser isso, e cria-se uma paranoia em alguns casos. A história nos mostra que seitas surgiram dentro dessa perspectiva. Percepções equivocadas construídas pelos adventistas, que é uma falsa religião, pelos mormons e tantos outros. Pedro diz o seguinte: o fim está próximo, mas vocês precisam ser criteriosos e sóbrios em oração. A palavra criterioso deriva de um termo que significa literalmente estar sob controle e não se deixar levar por uma opinião errada. Olha o que Pedro está dizendo. Ainda que vocês ouçam que o fim está próximo, porque eu estou dizendo, ainda que vocês estejam sentindo que vão passar por situações absolutamente complicadas, não se deixem levar por uma opinião errada. Vocês precisam ser criteriosos. Esse verbo também se refere à guarda do coração. O que Pedro está dizendo? Ainda que o fim esteja próximo, vocês precisam guardar o coração de vocês. Vocês precisam estar atentos àquilo que falam a vocês, aos ensinos que trazem a vocês, às revelações que se traz, ou que se pregam, que se diz a vocês. Mas não somente isso, ele usa uma segunda expressão, sóbrio. Essa palavra sóbrio, no original significa ipsiliteris, estar livre da influência de entorpecentes. E ela significa o seguinte: vigiando a volta de Cristo. Então a primeira coisa que Pedro está dizendo aqui para eles é o seguinte: olha gente, vocês foram regenerados, vocês estão unidos a Cristo, vocês não vivem mais conforme viviam antigamente. As pessoas olham para vocês e ficam estupefatas com aquilo que elas estão vendo, mas eu quero dizer para vocês que o fim está próximo. Mas olha só, comportem-se de forma criteriosa e sóbria, orando. Não há espaço, meus amados e queridos irmãos, para nenhum tipo de ação mística. Observe que Pedro não os mandou juntar dinheiro, ou mesmo ir para um lugar específico, esperar a volta do Senhor. Certa feita perguntaram a Lutero: se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria? E Lutero respondeu: eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo os meus livros. Em outras palavras, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Em tempos de perseguição, em tempos de pressão, de dificuldade, em tempos em que a gente tem a tendência de saber que o fim está próximo, se nós não formos sóbrios e se nós não formos criteriosos, nós seremos envolvidos por falsos ensinos. Pedro está orientando os irmãos a uma vida de oração criteriosa e sóbria, que poderia livrá-los de erros escatológicos, como, por exemplo, marcar a volta de Cristo. Volta e meia a gente vê isso. Volta e meia a gente vê alguém dizendo: olha, somando os números, somando os capítulos, os versos,
Entendendo alguns textos, Jesus vai voltar daqui a pouco tempo, como fez Valnice Milhomes, que marcou a volta de Jesus para 2007. Está até hoje esperando. Pedro, com isso, está instruindo os irmãos a viver uma vida dependente de Cristo, confiando em Cristo, sendo criteriosos, sendo sóbrios em oração. Em segundo lugar, Pedro orientou os cristãos que eles deveriam glorificar a Deus através do amor. Olha que coisa interessante, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros. E aí talvez você esteja a pensar, mas o que isso tem a ver com o fim? Pedro está admoestando aos seus leitores sobre a prioridade do amor na vida da igreja. Jesus disse que o amor um pelo outro é o seu novo mandamento. Jesus disse: o novo mandamento eu vos dou. Ele disse que esse amor é sinal de que o mundo vai saber que os crentes são seguidores deles. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, dizendo que poderia ter todos os dons espirituais, que ainda que ele tivesse todos os dons espirituais, mas se não tivesse amor, nada adiantaria. Segundo o próprio João, amar ao próximo é uma prova concreta que amamos a Deus. Então, o que o texto está nos mostrando é que essa espiritualidade, a prática, é uma espiritualidade que não aponta para um misticismo escatológico enlouquecido, mas que nos leva à sobriedade, e não somente à sobriedade, mas a ser criteriosos e com uma vida de oração, e que leva os crentes a amar. E ele vai usar uma expressão aqui. Ele vai dizer que esse amor tem que ser intenso. E eu fiquei encantado com o original, com o sentido original dessa palavra. Essa palavra intenso denota o esforço máximo dos músculos de um atleta durante a corrida. Eu vou repetir. Denota o esforço máximo dos músculos de um atleta durante a corrida. A literatura grega, por exemplo, utilizava essa palavra para descrever um cavalo que se esforça para correr a toda velocidade. Que significa que o amor é sacrificial. Quando ele está usando essa expressão amor, ele está usando a palavra intenso. A ideia que ele tem, ou que ele está dizendo, é que o amor ele tem que se esforçar. Ele é sacrificial e não sentimental. Ele requer esforço, apesar do insulto, da injúria, da incompreensão dos outros. O conceito que a gente tem de amor hoje é muito diferente. A gente tem um conceito hollywoodiano, que é um tipo de amor que precisa, segundo as nossas perspectivas hedonistas e em si mesmadas, satisfazer as nossas vontades. Mas o que o texto está dizendo aqui é que amor, ele é intenso e ele é sacrificial. É como um cavalo cansado que se esforça para correr em toda velocidade. Ou seja, se esforce para amar. Já parou para pensar que para amar você precisa se esforçar? Às vezes é difícil a gente amar algumas pessoas na comunidade dos santos. É difícil às vezes amar o fofoqueiro, a fofoqueira. Às vezes é difícil de amar aquele que falou mal. E a gente soube que falou mal da gente. Às vezes é difícil de amar aquele que nos traiu. O conceito desse mundo aponta para a seguinte perspectiva. Se você se sentiu ofendido, joga fora e começa de novo. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Talvez você seja um cavalo cansado. Talvez você não tenha forças mais. Mas o que o texto está dizendo
é que amar intensamente significa se esforçar para correr. Se esforçar para atingir o objetivo. O amor bíblico, muitas vezes, é uma questão de trabalho e não de sentimento. A gente vive dentro da perspectiva do sentir, né? É engraçado que os crentes, eles trazem isso até mesmo para a igreja. Como é que foi o culto hoje, fulano? Foi bom, sentir um arrepio na alma. Aquela música que foi cantada foi tão boa, tão boa. E a pregação foi tão boa. Teve uma hora lá que eu fiquei toda arrepiada, menina, você não sabe. Amiga, diz a moça. Que maravilha que foi. Nós somos seres sensitivos. Às vezes a gente quer sentir. E a nossa historicidade, digamos assim, a nossa latinidade contribui de certa forma para isso. Quando a gente deveria entender que essa vida sóbria, a qual Deus nos chama a viver em oração, deveria fazer com que nós também amássemos. E amar é uma decisão e é um esforço. Terceiro lugar, Pedro trata da questão da hospitalidade. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Essa palavra hospitaleiro no original significa amigo de estranhos. Olha o que estava acontecendo naquele período. O que começaram a acontecer. Lembra que eu falei ontem que os crentes estavam perdendo seus bens? Estavam tendo os seus patrimônios sequestrados. Eles estavam sendo obrigados a fugir das suas cidades e irem para outras. E havia necessidade de eles chegarem em alguns lugares e serem acolhidos. Imagina, Judas, Cefas, Tiago, seja lá o nome que for, chegando na casa de um crente e dizendo para ele: olha, eu tive que sair fugido de Roma e vir para cá ficar com você. Trouxe meus 8 filhos e a minha esposa. Tem espaço para mim? Aí o crente dizendo: é bem-vindo, mas lá dentro murmurando ou reclamando, ou seja lá o que for. Há uma sequência aqui. Esse amor faz com que nós sejamos, de certa forma, hospitaleiros, amigos de estranhos. Pedro está dizendo que o cristão não abre apenas o seu coração, mas ele abre também a sua casa. Eu ouvi, certa feita, alguém dizendo, não lembro aonde, mas alguém dizendo que no Didaquê tem uma orientação quanto a receber um parente. Se o seu parente ficar na sua casa até 3 dias, está bom. Depois disso, manda embora porque é falso profeta. Tem muita gente que pensa e que trata dentro de uma perspectiva desprovida de amor e de hospedagem. O amor do cristão não deve apenas ser intenso, mas deve ser prático. Esse é o evangelho pregado por Pedro. Você deve amar com intensidade, mas isso deve redundar em vida prática. E redundar em vida prática significa, no caso deles, ter que hospedar aqueles que não tinham para onde ir. O que traria uma série de complexidades. É por isso que Pedro vai usar a expressão sem murmurar. Sem murmurar. Porque, na verdade, ele conhece a nossa natureza. Quando nós perdemos a nossa privacidade, por exemplo, a tendência é que murmuremos. Você imagina uma família de 5 pessoas chegando na casa de um crente dizendo: olha, eu não tenho onde ficar. E ele fala: fica aqui. Aonde eu vou ficar? Fica no meu quarto. E o cara falando: mas eu vou dar o que de comer para esse cara? Esse cara quer ficar na aba do meu chapéu. Pedro está dizendo que o amor é intenso. Ele estica. É como um cavalo cansado que se esforça. Mas ele é prático.
Em quarto lugar, Pedro trata da questão do serviço. Olha o que ele faz, o que ele fala no verso 10 e verso 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro não fala somente do amor que tem que ser esticado. Ele não fala somente da necessidade dos crentes serem hospitaleiros, mas ele está dizendo, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro está dizendo que os crentes receberam dons, e que esses dons que foram dados são para a edificação do corpo de Cristo e para cuidar do corpo de Cristo. Dons distintos. É interessante que quando a gente fala em dons, ou tenta falar em dons, as pessoas pensam logo nos dons miraculosos, dons de cura, dons de profecia, de milagres, ou dons de línguas, ou do outro tipo desse dom, mas ninguém fala, por exemplo, de outros tipos de dons, como o dom de contribuição, dom de socorro. Se o sujeito, ele pudesse escolher um dom, ele ia falar, Senhor, me dá um dom, e o Senhor falasse, qual que você quer? Ele fala, Senhor, eu quero aquele dom poderoso, eu tenho um poderoso para você, eu vou te dar o dom de contribuição. Aí o sujeito fala, eita, esse não quero não. Há pessoas que recebem a capacidade para lavar os pés dos santos. Existem crentes na igreja que em meio às dificuldades e lutas que nós enfrentamos, são os primeiros a se colocarem perto de nós para nos ajudar a lavar os pés. São diáconos, não no sentido especificamente da função, mas desenvolvem a diaconia. Há outros que socorrem pessoas passando por lutas, por dificuldades, por fomes, por nudez, por choro, e aí de repente aparece aquela pessoa que te socorre. Pedro está falando disso. E ele está falando disso dentro do contexto, o fim está próximo. Ele está tratando das coisas comuns da vida. E aí a gente vê as pessoas dizendo o seguinte, não, eu vou casar e não vou ter filhos porque os dias são complicados e daqui a pouco o anticristo está chegando. Toma vergonha na cara. Não é esse o ensino bíblico? Eu não quero ter filhos porque a vida é muito complicada. Está errado. O tempo se acentua para a proximidade do fim, Pedro diz. Mas isso não deveria fazer com que eles deixassem de viver a vida como deveria. Por isso Pedro vai orientando. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, orem, amem, estiquem a corda, sejam hospitaleiros, mas servi uns aos outros. Essa palavra aponta para um atendente doméstico. Atenda o seu irmão. Socorra seu irmão. Ele está dizendo, cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos. Porque todo cristão é um dispenseiro da graça de Deus. Ele está tratando de uma comunidade viva, de crentes que se relacionam e põe em xeque os desigrejados que acham que pode ficar em casa. Não há possibilidade de vida saudável cristã sem que os crentes estejam juntos, lavando os pés uns dos outros e servindo uns aos outros. Ele diz no verso 10, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada crente é um mordomo.
um administrador dos recursos que Deus te concedeu para a sua glória. Deus te deu talentos, dons, mas você fala, vou enterrá-los. Deus te deu recursos financeiros para que você possa socorrer o que sofre, para que você possa estar envolvido com missões, mas você fala, não, preciso guardar dinheiro para mim mesmo. Péssimo mordomo. Você vai prestar contas. A palavra dispenseiro era utilizada para um administrador do lar ou dos afazeres do lar. Alguém que possuía a responsabilidade de atender os negócios do mestre e, sobretudo, de servir à mesa. Assim, cada cristão deve considerar o outro como superior a si mesmo. E isso é possível porque todo cristão recebeu um dom com o qual pode servir aos outros, como também talentos que devem ser usados ou devem ser tirados da despensa para socorrer. Essa questão da despensa é muito interessante, né? Praticamente todas as casas têm isso, né? Um armáriozinho onde você guarda o seu arroz, feijão, onde você guarda açúcar, café, e na medida da necessidade você tira aquilo dali. O que o texto está dizendo, que a expressão está querendo nos ensinar, é que dispenseiros são aqueles que colocam a mão naquilo que o Senhor os tem dado e usa para abençoar aqueles que precisam de socorro. Mas essa geração é egoísta, amante de si mesma, extremamente hedonista, gosta do prazer, mas não quer servir. E depois acontece algo interessante no texto. Depois de Pedro ter dito isso tudo, ele fala que o objetivo dessas coisas é para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 11. Ele diz, é uma doxologia. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A impressão que tem é que a carta está terminando agora. Se você for olhar as outras epístolas, você vai perceber que há muitas doxologias assim. Amém é assim seja. Amém é para terminar. E essa doxologia no meio do texto tem levado muitos intérpretes a acharem que Pedro estava de fato terminando a sua carta. Ele estava concluindo ali. Mas que quando ele estava ali escrevendo a carta, chegou alguém, claro que isso é um exagero, uma hipérbole, chegou alguém dizendo o seguinte, olha Pedro, o bicho está pegando. A perseguição começou de uma forma significativa. Eu preciso contar para você o que é que aconteceu. E aí, segundo alguns, e eu particularmente penso dessa mesma maneira, Pedro subitamente volta a escrever. Volta a recomendar algumas coisas aos cristãos, e especificamente na área da perseguição. E ele usa uma expressão interessante. Ele se dirige aos crentes dizendo que eles não deveriam estranhar, observe o artigo, o fogo ardente. E interessante que o artigo definido "o" indica que Pedro tem em mente uma circunstância particular que os seus leitores estavam enfrentando, o que corrobora ou poderiam enfrentar, o que corrobora com a ideia de que ele tinha terminado a sua carta e, ao saber dessas novas notícias, resolveu trazer mais algumas instruções aos irmãos. Ele está lá, amém! Amém! Acabou! E aí chega alguém e fala, olha, eu preciso contar para você alguma coisa.
do que está acontecendo. E aí Pedro resolve escrever, e muitos diante dessa palavra acreditam, não é possível a gente absolutizar isso, que Pedro está fazendo menção à destruição de Roma pelo fogo. Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque, meus amados e queridos irmãos, a expressão fogo ardente pode apontar para isso. Essa expressão no grego refere-se a uma experiência agonizante. Você sabe o que é uma pessoa agoniada? Agonia. Ou alguém que está sofrendo. Numa enfermidade, por exemplo, que nem morfina soluciona. Agonizante. No verão de 64 depois de Cristo, um grande incêndio assolou a cidade de Roma. Chamas se espalharam rapidamente pelas ruas estreitas da cidade, que tinha muitos cortiços de madeira. O fogo durou 9 dias, deixando em ruínas a maior parte da cidade. 10 dos 14 bairros da cidade de Roma foram destruídos. Milhares de pessoas perderam as vidas. As ruas ficaram cheias de gente desorientada e deslocada. Por causa do desejo de reformar a cidade, a população acreditava que isso tinha vindo de Nero, que ele fora o responsável pelo incêndio. Até porque, enquanto as chamas queimavam esses bairros da cidade, Nero assistia tudo alegremente da torre de Mecenas. Para acabar com esses boatos, Nero culpou e puniu os cristãos com requinte de crueldade. E de certa forma, o plano de Nero em culpar os cristãos foi inteligente, porque ele via que os cristãos não eram bem vistos pelos pagãos, que os cristãos eram alvos de muito ódio e difamação. Os incrédulos acusavam falsamente os cristãos de consumirem carne humana. Lembra que eu falei ontem? Os crentes eram chamados de canibais, porque eles comiam o corpo e o sangue de um tal Jesus Cristo. Eles eram acusados de cometerem luxúria, porque eles se saudavam uns aos outros com o ósculo santo, e eles, na cabeça deles, uma mente perversa e absorta em iniquidade, achavam que era isso. Eram pessoas que reprovavam com as suas atitudes o comportamento dos outros. Aquele que mentia já não mentia mais, mas falava a verdade. Aquele que roubava já não roubava mais, mas trabalhava para socorrer os seus irmãos. Os crentes começaram a fazer trabalhos com crianças órfãs abandonadas. Os crentes iam lá, pegavam e levavam e cuidavam delas. Viúvas que estavam passando fome, que tinham sido largadas, os crentes iam lá e socorriam. Isso despertava ódio nos outros. Quer dizer, como é que eles estão fazendo isso? Se eles estão fazendo, eu tenho que fazer também. Além disso, aqueles que viviam nas orgias já não viviam mais. Aqueles que viviam na embriaguez já não eram mais embriagados. Ódio. E aí Nero unta os cristãos com um tipo de óleo, empala-os pelo ânus com uma estaca e os colocam na rua para iluminar a noite. Veste alguns com peles de animais, com sangue para despertar o odor, e lança a bestas feras como leões e tigres. Outros foram crucificados, como o próprio Pedro, que foi crucificado em Roma. Primeiro a sua esposa, a tradição vai dizer isso. Ele vê a sua mulher sendo morta, e depois vai ele.
E a tradição diz que ele dizia: não me crucifique como meu Senhor foi crucificado. Eu não sou digno disso. E morreu crucificado, de cabeça para baixo. Pouco tempo depois, ou quase que concomitantemente, o apóstolo aos gentios, Paulo, é levado para um determinado lugar e tem a sua cabeça arrancada. Pedro poderia então estar orientando aos irmãos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia, que o ocorrido em Roma também poderia ocorrer a eles. É como se ele dissesse o seguinte: olha, aquilo que está acontecendo aqui, pode acontecer, esse Nero é louco. Mas é o mesmo Pedro que tinha dito antes: honrai o rei. Uau! Na verdade, Pedro estava querendo preparar aqueles irmãos para a perseguição. Nessa perspectiva, ele disse aos irmãos algumas coisas. Primeiro, ele diz que eles não deveriam estranhar o fogo que pudesse surgir no meio deles. Estranha não. Vocês estão estranhando o quê? É assim mesmo. Ser discípulo de Cristo significa sofrer oposição. Ser discípulo de Cristo significa amar a Cristo mais do que o mundo. Lembra da história de Policarpo, que contei ontem? Policarpo dizia, o procônsul: só você dizer, salve César. Policarpo, você já é um idoso, um homem, só você falar, morte aos ateus, e acaba. E Policarpo responde: eu tenho 86 anos e durante toda a minha vida ele só me fez o bem, e eu vou responder, e eu vou pagar isso a ele. E tem uma morte cruel. Não estranhe. Estranho é quando a gente vê o mundo nos amando. Estranho é quando a gente vê a mídia, o quarto poder, nos elogiando. Segundo lugar, Pedro está dizendo que eles deveriam se alegrar em meio ao sofrimento. Alegrem-se. Alegrem-se. E ele dá a razão. Terceiro motivo. Porque o sofrimento é capaz de nos levar em comunhão com Cristo. Olha o que ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sentimento de Cristo, ou dos sofrimentos de Cristo. Essa palavra coparticipantes, ela no original está falando de comunhão. Esses eleitos, esses que foram regenerados, pela misericórdia de Deus salvos, e que passaram a viver a vida de forma digna, e que experimentaram situações difíceis de perseguição, que abandonaram as práticas do pecado, e que agora transformaram-se em indivíduos que vivem para a glória de Deus, unidos em Cristo, nessa união mística. Devem se alegrar no sofrimento, porque ela é oportunidade para ter comunhão com Cristo. Isso é loucura para os que se perdem. Loucura. E por último, Pedro diz que os crentes precisam examinar as razões dos seus sofrimentos. Não é também, estou sofrendo, mas você está sofrendo por quê? Olha o que diz, do verso 15 ao verso 18. Não sofra, porém, nenhum de vós como ele fala. Primeiro, como assassino. Segundo, ladrão.
Terceiro, malfeitor. Quarto, como alguém que se intromete nos negócios de outrem. Porque a gente vê uns pilantras nos dias de hoje, né? O cara é safado, o cara locupletou-se do erário. Político, crente, vive aparecendo nas igrejas em dias em tempos de eleição, chora, diz que ama Jesus, mas quando os escândalos aparecem, ele é um dos primeiros, ou eles são um dos primeiros a serem pegos com a boca na botija. É por isso que eu tenho um posicionamento político, pode ser quem for, pode ser o presidente da República, ou quem quer que seja, vai chegar nesse lugar e não vai ser sequer apresentado. Não sofra por isso. Mas se sofrer como cristão, aí ele vai dizer, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E aí ele vai falar algo interessante. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é o quê? É chegado. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele ou daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Observe que mais uma vez aqui Pedro está tratando da questão do juízo. E num mundo como o nosso, parecido com os dias de Noé, você lembra que Pedro também está tratando, ele fala nos versos anteriores sobre esse contexto de Noé, que foi pregador da justiça. Gênesis capítulo 6 diz que os homens se davam em casamento, todo tipo de pecado era cometido, e iniquidade era feita. Jesus, quando trata dos dias de Noé, ele fala que a volta do Filho do Homem teria como referência ao comportamento humano, apontando como era antes do tempo de Noé. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que Deus vai julgar os homens. E nós, como cristãos, somos chamados a viver uma vida diferenciada. Isso me leva à seguinte pergunta: como é que você tem se portado no tempo do fim? Será que o seu amor é um amor que estica? Ou será que você transformou suas relações afetivas em relações descartáveis? Será que a sua visão de amor é hollywoodiana? Pastor, eu estou cansado, eu estou cansada, não aguento mais correr, eu sou um cavalo cansado. Corra, é o que as Escrituras dizem. Corra. Ame. Hospede. Sirva. Mas o fim não está próximo? Nós não sabemos quando. Por isso nós vamos viver para a glória de Deus. Amando, hospedando, servindo e usando dos nossos talentos para a glória do Senhor. Tem muita gente que fala o seguinte: eu não dou nenhum dinheiro para a igreja porque tem muito pastor safado. É verdade, tem muito pastor safado. Mas existe uma infinidade de igrejas sérias que não conseguem fazer a obra de Deus porque não tem recursos para fazer missões, para abrir projetos missionários, para invadir, no bom sentido do termo, favelas, comunidades, para estabelecer projetos sociais, porque lhes falta dinheiro. E o dinheiro, às vezes, não é dado porque você, eu, nós, entesouramos para nós mesmos. Você é um dispenseiro.
o justo juiz vai perguntar o que você fez daquilo que ele te deu. Não tenha dúvida disso. Esses versículos que nós lemos sugerem 3 perguntas que precisamos fazer a nós mesmos quando nós deparamos com os sofrimentos. E eu vou encerrar com essas 3 perguntas. A primeira delas: por que eu estou sofrendo? Por causa de Cristo ou por causa dos meus pecados? Segundo, será que em meio ao sofrimento eu estou glorificando a Cristo? Será? Às vezes, algumas coisas que a gente ousa chamar de sofrimento que nem dá para ser chamado, né? E a gente murmura, a gente reclama por coisas tão banais. Será? Terceiro, estou considerando a gravidade do meu pecado e a perspectiva eterna do julgamento? Pedro está dizendo, olha, o juízo começa pela casa de Deus, e ele tem que começar agora. Então, se você está comportando-se como comportava-se outrora, arrependa-se. O tempo de você se arrepender é agora, porque vai chegar um dia em que não dará mais tempo. Não existe possibilidade de salvação. Eu tratei disso ontem. Salvação depois da morte. Pregar aos espíritos em prisão não é ir pregar àqueles que morreram no período pré-diluviano, como eu disse, oferecendo a eles uma segunda chance. Não. A oportunidade de arrependimento é agora. É hoje. Porque o fim está próximo. E alguns costumam dizer, ele está dizendo que o fim, eles estão dizendo que o fim está próximo, tem 2000 anos. O que esses loucos não entendem, que para o Senhor um dia é como se fosse 1000, e que não tarda a sua esperança, mas que na hora certa, a trombeta vai soar. Cristo ressurgirá dos céus, com miríades e miríades de anjos. Os santos, os eleitos, os mártires, receberão corpos incorruptíveis. Os mortos sairão, os corpos dos mortos sairão dos túmulos. Unir-se-ão a essas almas que estão nos céus agora, desfrutando das bem-aventuranças. E viverão com o Senhor pelos séculos dos séculos, na Nova Jerusalém. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado porque ela está à nossa disposição. Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado pelas epístolas. Muito obrigado pela salvação. Ajuda-nos a viver de modo digno do Evangelho de Jesus. É a oração que fazemos em teu nome. Amém e amém. Pode se sentar. Antes